E aí, Veckers, como vamos nessa reta final rumo ao Enem? Hoje eu tenho 3 novidades para vocês. A primeira é que nós vamos tratar de David Hume, sim, o empirista lá do século XVII, que aliás foi um pedido de vocês aqui nos comentários ao longo do último mês. Combinado? Mas antes, deixo aqui uma agenda bem legal para nós. Saca só, na semana que vem, no dia 18, eu estarei presente aqui com vocês com uma aula de ética. A gente vai revisar ética em Aristóteles, Maquiavel e para os utilitaristas. Depois, no dia 25, eu e vocês estaremos aqui presentes no YouTube, nesse horário, numa quarta-feira, para uma live, ou seja, para uma transmissão ao vivo, na qual eu vou fechar com vocês os temas mais recorrentes de história, de filosofia e de sociologia, e eu ficarei à disposição para poder bater um papo com vocês. Combinado? Então anotem aí na agenda de vocês. Dia 18, um encontro a respeito de ética, e dia 25 a gente volta para uma live. Agora, vamos ao Enem? Vem cá, me diz uma coisa. Qual é a sua melhor forma de estudar? Você é daqueles estudantes que basta ouvir, a matéria para poder se antenar e absorver o conteúdo? Você seria um estudante mais visual, que afinal de contas você não consegue escrever enquanto o professor fala, portanto você tem que ficar atento ao gestual, às impressões, à maneira que o professor elabora a lousa para você de fato absorver o conteúdo? Ou você seria capaz de atingir o grau máximo, digamos, de expertise estudantil, que é justamente escrever e acompanhar a transmissão da matéria à medida que o professor faz a lousa? Bem, esse é o nosso tema de hoje, epistemologia. Ou seja, o estudo do conhecimento. Episteme é conhecimento, logia é estudo. Dessa forma, nós temos que voltar lá no século XVII para poder resgatar um pouquinho de algumas coisas que nós, eu e vocês, já estudamos aqui. As distinções entre os racionalistas e os empiristas. Aliás, um minutinho. Já que nós vamos falar de epistemologia e a gente vai analisar uma pintura do século XVII, a lição de anatomia do Dr. Nicholas Stupp, que tal convidar uma galera da pesada de biologia para poder conversar com a gente? Vamos aos mediários? Olá, Fábio e todo mundo que acompanha o Vestibular em Cena. Meu nome também é Fábio. Eu sou a Bianca. E nós somos do Vlog Mediários, um canal aqui do YouTube que dá dicas de estudo também e fala um pouco do dia a dia na medicina. Nós viemos aqui falar com vocês sobre a prova de biologia do Enem. E como vocês já devem saber, o Enem é uma prova que foca muito em contextualização das matérias. Então, interpretação de texto, interpretação de gráfico, tabelas, e preza muito pelo raciocínio crítico do aluno acerca desses assuntos. Então agora nós vamos falar dos conteúdos que mais costumam cair na prova de biologia do Enem. E na prova de ciências da natureza, especialmente falando aqui da biologia, o enfoque é bastante na área de ecologia. O que cai dentro dessa parte de ecologia? As relações, interações ecológicas. Então vocês deem uma revisada nisso, que costuma cair bastante. Cai bastante também a questão de colonização e a sucessão ecológica. Sempre tem algum gráfico, alguma figura para vocês interpretarem e identificarem o que está acontecendo naquela situação. Cai bastante também bioma. E daí eles podem fazer aquela interação mágica que o Enem faz com outras áreas para perguntar também sobre clima, sobre outras coisas. Outro assunto que está cada vez mais frequente no Enem é o de biotecnologia e genética. Alguns exemplos que nós poderíamos dar disso seriam, por exemplo, DNA, RNA, tipos de herança genética, todas as tecnologias que estão relacionadas de alguma forma com isso. Então, por exemplo, aqueles testes de paternidade, o projeto Genoma Humano e por aí vai. Muito abrangente. O tema evolução e os tipos de adaptação também é bem frequente nas provas de biologia. E eles costumam cobrar isso, então, da mesma maneira que a gente falou, gráficos, charts, figuras. E, em geral, vocês estudando um pouquinho das teorias para relembrar, na hora vocês vão conseguir acertar essas questões. Outra matéria que você não pode ir para nenhuma prova de biologia sem saber é fisiologia, tanto animal quanto humana. Eles podem falar dos diferentes tipos de órgãos da fisiologia animal que foram mudando ao longo do tempo à medida que as espécies foram evoluindo e adaptando. Poder até fazer uma intertextualidade com o assunto de adaptação e evolução, porque a fisiologia tem muito disso, de comparar como que é a fisiologia do molusco, como que é a fisiologia do artrópode, e agora como que é a fisiologia do humano, como isso fez eles se adaptarem a um meio ou a outro. Então é muito interessante vocês saberem bem essa parte. E outro tema, então, para finalizar, que é essa lista de temas que mais caem, é a questão das atualidades. Sim, o Enem cobra muito atualidades, tanto em história, geografia e agora em biologia também.
Então fiquem atentos às notícias, tudo que sai no jornal falando sobre biologia, sobre descobertas da ciência, tudo isso tende a agregar muito e você chega para a prova mais preparado. Então, por exemplo, a questão do Zika vírus, que aconteceu ano passado, foi um boom, teve repercussão em muitos nascimentos, crianças com microcefalia, e depois disso começaram os estudos para entender o que estava causando, descobriu o vírus, descobriu então as tentativas de vacina, e estão ainda desenvolvendo tudo isso. Então, a partir dessa notícia, eles podem cobrar desenvolvimento de uma vacina, como age uma vacina, ou então essa questão das doenças infecciosas, como que se propaga, agente, vetor, tudo isso pode cair, como também já foi muito cobrado a parte da dengue. E outra aposta nossa em relação a essa parte de atualidades, que a gente acha que podem cobrar pelo fato de estar muito em voga assim nas notícias, é em relação às DSTs, então as doenças sexualmente transmissíveis, especial a sífilis, que a gente está vivendo uma epidemia de sífilis muito grande no nosso país. A gente achava que era uma doença bem controlada, mas agora voltou a ser disseminado, então eles podem falar bastante sobre as DSTs. Então, eles podem pegar essas notícias para discutir algumas coisas das DSTs, tanto sintomas quanto os principais tipos de agentes infecciosos, e também eles podem abordar nessas questões métodos contraceptivos. Então, saber para que serve uma camisinha, para que serve uma pílula anticoncepcional, saber que os preservativos, a camisinha, além de prevenir a contracepção, também evita a DST, enquanto a pílula anticoncepcional não vai fazer isso, porque vai ter o contato entre as duas pessoas ainda, direto. Então essa diferença a gente acha importante de vocês darem uma estudada, e é uma aposta que a gente faz que possa cair em algum dos vestibulares principais, no Enem também. E se você está assistindo esse vídeo e vai prestar medicina, nossa dica então é que você foque mesmo em ciências da natureza, e em especial biologia, mas também não esqueça da parte de humanas, que daí vocês vão ter um bom suporte aí com o Fábio, o pessoal do vestibular em Cena, redação, também conta bastante, a gente vai ficar na torcida por vocês. E aí, gostaram? São ricas as dicas, não são? Portanto, fica aí a sugestão para você conhecer o trabalho do Fábio e da Bia lá no Vlog Mediários. Agora, com esse repertório de biologia, a gente pode seguir adiante rumo à revolução científica do século XVII. Vamos adiante? Uma vez no século XVII, o nosso problema é de que maneira eu e vocês, seres humanos racionais, animais racionais, fabricamos, produzimos conhecimento. Só que não pode ser qualquer conhecimento, achismo, senso comum e muito menos religião. Nós precisamos encontrar um conhecimento que seja sustentável, que seja sólido, que seja sistematizado e, portanto, lógico, racional e universal, acessível a qualquer razão humana. Dessa maneira, nós já batemos um papo, clique aqui no cartão, a respeito de Descartes. E a gente sabe que Descartes foi o auge do racionalismo, ou seja, com seu desenho teórico a respeito da dúvida hiperbólica, ele coloca como centro difusor do conhecimento a razão, a mente humana, ou seja, como se formas geométricas, números, coordenadas como tempo, espaço, dimensão, fossem de fato universais e, portanto, capazes de fabricar um conhecimento universal. A gente consegue entender melhor esses desafios científicos numa pintura de Rembrandt, intitulada A Lição de Anatomia do Dr. Nicolas Tulpe, e realizada em 1632. Vamos à leitura do quadro. De saída, o ponto de fuga da pintura é o cadáver no centro da tela. O seu corpo é realçado pelo forte contraste entre claro e escuro, isto é, entre luz e sombra que, em termos simbólicos, também são sinônimos de vida e de morte, de ciência e ignorância. Notem que uma sombra recai sobre os olhos, as janelas da alma do cadáver, como que para enfatizar a finitude humana. À esquerda temos um núcleo de curiosos cujos olhares apontam para muitas direções. De certa forma, isso também excita, isto é, aguça a nossa curiosidade. Afinal, é como se algo ainda estivesse por acontecer. E esse algo é justamente a anatomia, termo latino que significa cortar em pedaços. À nossa direita, o Dr. Tulpe, com a sua postura ereta e com suas mãos prontas, tal como um regente de orquestra que anuncia uma revelação, as profundezas do funcionamento da vida humana. Por último, um detalhe importante. Notem que são humanos, analisando a própria animalidade. E isto indica a prepotência humana para superar a condição de criatura e se tornar, então, criadora. Bem, é nesse cenário, então, que a gente vive uma espécie, se me permitem uma brincadeira,
de guerra fria e intelectual, ou seja, é como se de um lado nós tivéssemos os racionalistas, os cartesianos, que acreditam que a razão é suficiente para fabricar o conhecimento de maneira hipotética e dedutiva, ou seja, como se coordenadas como tempo, espaço, dimensão, volume, números, formas geométricas fossem de fato universais, portanto, acessíveis a toda e qualquer razão. Dessa maneira, nós teríamos a fabricação de um conhecimento seguro, sólido e, portanto, científico. Por outro lado, nós teríamos os britânicos, os empiristas, um pouco mais céticos em relação ao funcionamento da razão. Eles diriam que a razão seria insuficiente, pois afinal de contas o nosso corpo pensa, ou seja, os nossos sentidos seriam responsáveis por capturar as sensações e essas sensações seriam organizadas em impressões pela razão e depois filtradas e elaboradas em abstrações mais teóricas, como categorias e conceitos. Dessa maneira, se os racionalistas praticam um conhecimento dedutivo, os empiristas praticam conhecimento indutivo. Combinado? Traduzindo o raciocínio, para os empiristas, então, não existe inatismo, ou seja, eles colocam em xeque a metafísica racionalista, pois para eles não existem valores, virtudes e conhecimento inatos, inerentes e imanentes à mente humana, tá certo? É como se a nossa mente fosse uma folha em branco que vai sendo preenchida à medida que nós nos habituamos, nos acostumamos e adquirimos experiência. E é justamente esse raciocínio que vocês têm em David Hume no Enem de 2015. Saca só, todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade, a capacidade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão, ao considerar que, como se lê, o enunciado é relativamente simples, e existe uma palavra aqui central para a gente capturar a mentalidade moderna, a palavra faculdade. Isso implica em reconhecer que, para um moderno, nós seríamos capazes de transcender a nossa natureza, ou seja, de ir além, de suplantar essa natureza que nos foi dada, e portanto de fabricar e construir valores, virtudes, saberes e conhecimento. E como eu já disse para vocês, em Hume e para os empiristas, a razão ela é insuficiente porque não existem valores inatos. O que ela faz é organizar, administrar, moderar as nossas sensações em busca de abstrações. Sendo assim, vamos às alternativas. A letra A responde à questão, por todos os motivos que já dissemos aqui. Ela traduz o enunciado em outras palavras. A razão é insuficiente porque não há inatismo. O que ela faz é organizar as nossas sensações. A letra B traz uma confusão, porque nós estamos tratando de mente, ou seja, de razão, enquanto consciência humana, tá certo? E no enunciado nós não chegamos a classificar os saberes, os conhecimentos. A letra C vale um bate-papo rápido. As chamadas ideias fracas, elas seriam aquelas imediatas, aquilo que é duro, aquilo que é sólido, tudo bem? Ou seja, são ideias que não exigem uma certa envergadura mental, muita abstração para poder chegar à conclusão delas. Por sua vez, as chamadas ideias fortes são resultado de um conjunto de ideias fracas. Então, abstrações como ontologia, epistemologia, seriam as ideias fortes. A letra D também não responde à questão, porque convenhamos, nós já conversamos aqui a respeito disso. Esse papo de sentimento só entra em cena na filosofia no século XIX com alemães como Schopenhauer e Nietzsche, e depois, adiante, com a crise da metafísica. A letra E também não responde à questão, e por um motivo muito simples. Os nossos sentidos são 5, já os sentimentos são muitos. Portanto, a correta é a letra A.
Nós agradecemos demais essa oportunidade de estarmos aqui no canal para dar umas dicas para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar com a gente, entrar em contato, nós somos do Vlog Mediares, vamos deixar aqui o e-mail para vocês e também o nosso canal. Fiquem convidados para conhecer um pouquinho mais da rotina na medicina também. Pronto, chegamos ao fim. Agora, definitivamente, nós fechamos a nossa playlist de filosofia e você tem as melhores condições para seguir rumo ao Enem, tá certo? Existe um conceito central por trás dessa aula que nós tivemos hoje. É o conceito de homo faber. Isso significa dizer que, ao longo da modernidade, a partir dos 1500 em diante, nós acreditamos que nós somos capazes de transcender, de ir além da nossa natureza e dessa forma fabricar valores, virtudes e conhecimento. Tá certo? Continue nos acompanhando, deixem aqui os seus comentários, as suas sugestões. Semana que vem a gente se encontra com ética e logo depois na live. Tá certo? Um abraço forte, até a próxima!